Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez, agradecendo sempre a Deus, agradecendo a cada um que participa conosco deste estudo e aos que vão nos assistir posteriormente. O estudo de hoje é o Livro dos Médiuns. Estamos na segunda parte, no capítulo 6º, que trata da bicorporeidade e transfiguração. No estudo passado, nós meditamos e refletimos sobre bicorporeidade, e hoje nós vamos entrar, para finalizar esse capítulo, com o tema da transfiguração. Vou compartilhar a tela. Nós temos aqui já o texto. Deixei aqui na lateral do texto algumas colinhas aqui para a gente, que são os artigos que são pertinentes a essa temática. A Revista Espírita, né, como sempre, que era o balão de ensaio de Kardec, mas também nesse livro nós trouxemos um pouquinho lá da Gênese. Apesar da nossa proposta é ler a obra de Kardec cronologicamente, em algumas situações a gente vai adiantar um pouco aonde que essa temática ela é mais bem desenvolvida. E nesse caso aqui, a Gênese vai aparecer constantemente nos capítulos do livro dos Médiuns, principalmente pela questão dos fluidos. Porque os fluidos, ele vai explicar a maior parte desses fenômenos, né? Do perispírito, fluido perispiritual e assim por diante. Então vamos entrar já no texto sobre a transfiguração, que inicia pela 122. Passemos ao segundo fenômeno, porque a gente já viu o da bicorporeidade, né? O da transfiguração. Consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Eis um fato dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Ele se refere aqui exatamente à Revista Espírita que nós mencionamos, né, que temos aqui ao lado. Antes da gente ler o texto, eu vou lá na Revista Espírita só para a gente fazer um passeio nela, porque o Kardec ele fazia muito disso também. Ele publicava os artigos na Revista Espírita com muitos detalhes. E depois ele trazia uma síntese, que é o caso aqui, ele traz uma síntese para o Livro dos Médiuns. Revista Espírita, de março de 1859. Então, aqui nesse artigo, na Revista Espírita, o Kardec ele inicia o artigo assim: extraímos o seguinte fato de uma carta que nos foi escrita em setembro de 1857 por um de nossos correspondentes de Saint-Étienne, após referir-se a diversas comunicações de que foi testemunha, acrescenta. Aí aqui ele vai narrar, né, de uma forma bem extensa, com muito detalhe. Então, está aqui na Revista Espírita de março de 1859. É uma carta que ele recebe, né, em setembro de 57. Esse correspondente, ele já tinha anotado várias comunicações desta, né, como testemunho. E aí ele envia para Kardec, Kardec publica na Revista Espírita, ele analisa esse fenômeno e mais tarde ele vai fazer uma síntese e colocar aqui no texto do Livro dos Médiuns como um exemplo. Ele começa a narrativa assim: uma jovem de cerca de 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é,
de tomar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até mesmo de certas expressões coloquiais. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem qualquer participação da vontade da jovem. Tomou várias vezes a aparência de seu irmão, falecido alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, como também o porte e a corpulência. O médico do lugar, que muitas vezes havia presenciado esses estranhos efeitos, querendo assegurar-se de que não era vítima de ilusão, fez interessante experiência. Colhemos as informações dele mesmo, do pai da moça e de diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. O médico teve a ideia de pesar a jovem no seu estado normal, e durante a transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava, ao morrer, 20 e tantos anos, e que era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Pois bem, verificou que o peso da jovem quase dobrava quando estava transfigurada. A experiência era conclusiva, de modo que se tornava impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que em outro tempo teria sido qualificado de milagre e que hoje chamamos simplesmente de fenômeno. Lembrando só que quando Kardec inicia esta obra, o Livro dos Médiuns, ele vai falar exatamente sobre o maravilhoso e o sobrenatural, não é isso? Lá na primeira parte, mostrando que o sobrenatural, o maravilhoso, ele só é considerado assim porque nós não conseguimos explicar os fenômenos através da razão, através da própria ciência, né? Então, como ele coloca aqui, né? Vamos tentar explicar este fato que em outro tempo teria sido qualificado de milagre e que hoje chamamos simplesmente de fenômeno, porque Kardec hoje já possui as explicações trazidas pelos espíritos superiores, que é o caso, né, que a gente vai estudar sobre o perispírito, sobre os fluidos perispirituais e outras coisas. Então aqui vem a explicação na 123. Em alguns casos, a transfiguração pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia uma expressão muito diferente da habitual, a ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Já o observamos diversas vezes com alguns sonâmbulos, mas nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá aparecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. No caso de que tratamos, é evidente que existe mais alguma coisa. A teoria do perispírito vai nos esclarecer. Ou seja, ele está falando que quando há contrações musculares, pode ocorrer uma mudança de fisionomia, mas não a esse ponto, né? De inclusive aparecer do outro sexo ou de uma complexão maior, como é o caso do exemplo que ele cita. Então ele aponta para a teoria do perispírito. E ele segue agora esclarecendo. Admite-se, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por conseguinte, a opacidade. Ele grifa aqui, né? Opacidade. Ou seja, a própria invisibilidade, né? Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações, e que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Imaginemos agora
O perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado, o perispírito pode sofrer as mesmas modificações que sofreria caso estivesse separado do corpo. Se perder a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ficar velado, como se estivesse mergulhado num nevoeiro. Poderá mesmo mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade ou o poder do espírito. Um outro espírito, combinando seus próprios fluidos com os do primeiro, poderá imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desaparecerá sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho e raro fenômeno da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque explicamos o peso dos corpos inertes, ou seja, as próprias mesas, né? O peso intrínseco do corpo não variou porque não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que pode aumentar ou diminuir o seu peso relativo, conforme explicamos nos itens 78 e seguintes desse mesmo livro, né, dos médios, quando ele vai falar, explicando os outros fenômenos, fenômeno de transporte, né, todos aqueles outros fenômenos. É provável, portanto, que se a transfiguração tivesse tomado o aspecto de uma criança, o peso teria diminuído proporcionalmente. Então, como é que nós podemos entender essa explicação de Kardec? O que que ele está dizendo aqui? Ele está chamando a atenção que esses fenômenos ocorrem no perispírito, né? A transfiguração, ela acontece por influência de um outro espírito, que é esse que vai tomar a forma do médium. Então, ele envolve o perispírito do médium e toma a aparência que ele quer dar. E a questão do peso, o Kardec ele se refere nesses índices 78 aqui. Eu achei que nem ia lá no 78, mas eu acho que é interessante a gente ir lá, né? Então, quando ele fala item 78 em diante, né? É o que a gente estava mencionando, né? Sobre os fenômenos que ele havia explicado anteriormente, sobre os fenômenos de transporte. Aqui, no caso, movimentos e suspensões, né? Começa com a 74, vamos até a 78. Então, aqui no item 78, ele vai falar da suspensão, né? Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas, sem ponto de apoio, é impossível, por ser contrário à lei de gravitação. Responder-lhe-emos, em primeiro lugar, que a negação não constitui uma prova. Em segundo lugar, que, sendo real o fato, por mais que contrarie todas as leis conhecidas, isso provará apenas uma coisa, que ela decorre de uma lei desconhecida, e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que os incrédulos a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que deixaram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. Então, com relação àquela questão, né, de erguer uma mesa por causa da força da gravidade e todas aquelas coisas que nós discutimos nesse capítulo aqui. Vamos voltar lá para nossa página, né? Ficou entendido isso aqui? Eu fiquei pensando no termo envolve o perispírito que tu disseste, de uma forma mais lógica. Eu penso que eu, não sei se eu estou correta,
há uma união de molécula a molécula ali, sabe? Não seria? O perispírito da pessoa que está nesse fenômeno se une. Será que pode ser assim? Ou tu envolve apenas o perispírito? Sabe que eu fiquei assim pensando mais lógico, sabe? Não, eu entendi, mas É, como será se o a gente processo, partir, né? se a gente partir desse teu raciocínio, haveria uma mistura de perispírito com perispírito. Isso não acontece, né? Pois é, pois Por é, isso que isso. quando ele usa o termo envolver, ele fala É, inclusive de um vapor. Então, ele não se mistura com o perispírito do outro. Ele envolve a pessoa. Eu falo perispírito porque está ali, né? Mas ele envolve a pessoa e você olha para o perispírito dele, não dela, Tá. né? É igual quando você tem. É igual quando você faz um boneco, aí o teu bonequinho não saiu muito legal, aí você cobre com outro mais bonitinho em cima, aí fica escondido o outro boneco ali. Mas os dois barcos não se misturam, né? mas está ótimo, entendi. Quando ele fala vaporoso, e era o que a gente É, estava falando, né? Porque o que que nos falta, e faltava para Kardec também, o que nos falta para a nossa humanidade são palavras adequadas, né? Para cada coisa. Por isso que ele vai usar vapor, fluido. Antes da gente passar para a invisibilidade, que é muito parecido, porque esses fenômenos, como são todos praticamente através do próprio perispírito, dos fluidos perispirituais, né, a gente vai consultar muito a Gênese. Lembrando que aqui a gente está no livro dos médiuns. Kardec não tinha escrito nem o Evangelho ainda, né? Então, aqui a gente está se antecipando, porque nós já temos a obra toda, né? Então, aqui vai ficar mais claro. Por quê? Porque a obra mais madura, né, digamos assim, de Kardec é justamente a Gênese. Então, vamos dar uma olhadinha lá no primeiro capítulo da Gênese, Natureza da Revelação Espírita, no item 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos das almas abre horizontes à ciência e dá a chave de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até hoje pela falta de conhecimento da lei que os rege, fenômenos negados pelo materialismo, porque se ligam à espiritualidade, qualificados por outros como milagres e sortilégios, segundo suas crenças. Tais são, entre outros, o fenômeno da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Ao demonstrar que esses fenômenos repousam em leis tão naturais como as dos fenômenos elétricos e as condições normais das quais se pode reproduzi-los, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural e, por consequência, a fonte da maior parte das superstições. Assim como leva à crença na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, pois demonstra sua impossibilidade e irracionalidade. Então é como a gente estava falando, né? A gente vê que a maioria desses fenômenos, é, a explicação vem do entendimento do perispírito, né? Do fluido perispiritual e assim por diante. Nós podemos avançar um pouquinho mais no capítulo 14 da Gênese, que é os milagres do Evangelho. Então, aqui no item 39,
ele vai tratar também, porque ele está falando dos milagres do Evangelho, né? Quando ele vai falar sobre o filho da viúva de Naim, né? Ele vai analisar essa passagem, vai ver o fenômeno que ocorre, né? E vai falar sobre o fato, né, do retorno à vida corpórea de um indivíduo realmente morto. Seria contrário às leis da natureza e, por consequência, miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas por Cristo. Que aqui ele está analisando a passagem, né, que Jesus, ele devolve, entre aspas, né, a vida, né, para aquela pessoa. Se entre nós as aparências enganam, por vezes os profissionais, acidentes dessa natureza deviam ser frequentes, num país onde se tomasse nenhuma preocupação e o sepultamento fosse imediato. Há, pois, toda a probabilidade que nos dois exemplos anteriores só devesse haver síncope ou letargia. Jesus, ele mesmo afirma positivamente da filha de Jairo. Essa filha, diz ele, não está morta, ela está apenas dormindo. A partir do poder fluídico que Jesus possuía, nada há de extraordinário em que o fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, tenha reanimado os sentidos entorpecidos, que tenha mesmo podido fazer voltar ao corpo e o espírito prestes a deixá-lo, tanto que o laço perispiritual não estava definitivamente rompido. Então, para a gente não ir muito longe, né? Porque quando a gente fala que os fluidos perispirituais, eles explicam muitas situações, muitos fenômenos que são considerados milagrosos, é o que o Kardec sustenta. Quando nós entendemos esse processo, o maravilhoso deixa de ser maravilhoso, porque você encontra uma explicação. Esse capítulo da Gênesis, ele é fundamental, né, para explicar mais profundamente os fenômenos que a gente vê no livro dos médiuns, como a gente está vendo aí. E ele abarca eu diria, uma infinidade de fenômenos, porque aqui também está se tratando da cura que Jesus promove, mas está tratando de uma cura de forma milagrosa, como se ela tivesse voltado à vida. E o que Jesus está aplicando ali é o magnetismo, né? O magnetismo que ele possuía como um espírito superior. Se entre nós a gente sabe que tem pessoas que têm o dom da cura, né, que dirá Jesus, né? Jesus sabia trabalhar os fluidos, ele sabia, mas ele não ia tentar explicar para aquele povo, né, tudo o que ocorreu ali. Ele simplesmente falava. Ela não, né, como ele fala de Lázaro, né? Quando deram notícia para ele que Lázaro estava morto, ele falou, né? é, é, ele não está morto, ele dorme. E finalmente, nós vamos dar um pulinho lá na Gênesis de novo, já no capítulo 15, no item 44. Aqui eu coloquei a página para a gente não perder muito tempo, 321, que ainda se trata, né, dos milagres do Evangelho, já no item 44, que trata justamente da transfiguração. O 43 é justamente a passagem, né, em que Jesus se transfigura no Monte Tabor, né? E aqui vem a explicação de Kardec sobre esse fenômeno da transfiguração de Jesus. É ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração explicada no capítulo 14, item 39, é um fato bastante comum como consequência da irradiação fluídica que pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus pôde permitir a seu espírito lhe dar uma claridade excepcional, porque na passagem que é relatada a transfiguração fala que Jesus tinha um rosto brilhante, né? Quanto à aparição de Moisés e Elias, ela se inclui inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero.
capítulo 14, item 35 e seguinte, aqui da Gênesis. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não existe nenhuma que esteja em desacordo com as condições da humanidade e que não se encontre entre o comum dos homens, porque elas são da natureza. Então, quando a gente fala que Deus não derroga as suas leis, por que Jesus faria isso? E, aliás, se as leis de Deus não podem ser derrogadas, né, nem por ele próprio, então por ninguém, né? Ninguém no sentido de nenhum espírito poderia derrogar as leis. Porque se a lei de Deus não é perfeita, se ela tem exceções, se ela tem falhas, se tem exceções já é uma falha. Se tem exceções, é privilégio. Porque se ressuscita um, por que que não ressuscita outros? Então, ele fala que o que Jesus fez, qualquer um poderia ter feito. Por quê? Porque elas são da natureza, né? Os fenômenos são da natureza. Mas pela superioridade da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiram nele proporções acima do comum. Ele nos representava, a par do seu envoltório carnal, o estado dos espíritos puros. Então, aqui é a grande diferença, né? A essência moral e a qualidade fluídica de um espírito já, né? Elevado. Voltando aqui para o texto, vocês perceberam que eu não estou lendo na íntegra o texto da Gênesis, porque aqui é só mesmo para a gente ter uma base onde encontrar esses fundamentos com mais clareza, e a gente vai também estudar esses temas quando a gente estiver na Gênesis. Acredito que a gente já possa se encaminhar para a invisibilidade, que a gente também não vai fugir muito, né? As referências sempre vão ser os livros dos espíritos, porque lá dá a base, né? E mais para o futuro, Kardec já vai trazer na Gênese a explicação mais completa. Sobre a invisibilidade. 124. Compreende-se que o corpo possa tomar uma aparência maior do que a sua ou das mesmas dimensões. Como, entretanto, poderia assumir uma aparência de dimensão menor, a de uma criança, conforme acabamos de dizer. Neste caso, não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Por isso mesmo não dizemos que o fato se tenha produzido. Apenas quisemos mostrar, quando nos referimos à teoria do peso específico, que o peso aparente poderia ter diminuído. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade nem a sua impossibilidade. Supondo que viesse a ocorrer, o fato de não se poder explicá-lo satisfatoriamente não o infirmaria de modo algum. Não se deve esquecer que nós nos achamos no começo da ciência e que ela está longe de haver dito a última palavra sobre este ponto, como sobre muitos outros. Afinal de contas, as partes excedentes poderiam muito bem ser tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta, naturalmente, das explicações precedentes e das que foram dadas nos itens 96 e seguintes a respeito do fenômeno dos transportes. Então, aqui só lembrando, né, que a gente ainda está falando de transfiguração. Só que o Kardec ele vai aventar a possibilidade, né, porque a gente está falando de uma transfiguração de um adulto por um adulto. Aí ele aventa a possibilidade de uma criança, que como o corpo é menor, né, da criança, o médium, como é que ele vai se transfigurar numa criança? Se ele é maior e o corpo da criança é menor. Por isso que ele vai falar sobre a invisibilidade. Então, na hora
que o espírito está envolto, né? O perispírito daquele espírito está envolto no do médium, ele pode muito bem tornar invisível e só deixar visível o que ele quer, né? Então ele pode se transfigurar dessa forma. São as probabilidades que Kardec coloca aqui, né, a respeito dos fluidos perispirituais. 125. Resta-nos falar do estranho fenômeno dos agêneres, que por mais extraordinário que nos pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Como, porém, já o explicamos na Revista Espírita de fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui em detalhes. Diremos apenas que é uma variedade da aparição tangível. É o estado em que certos espíritos podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, a ponto de causar completa ilusão. Então, a gênere do grego, né? Essa letrinha A antes do gênere, né? A, privativo, e gain, que é gerar. Ou seja, quando você coloca a letrinha A, ela nega a palavra que vem depois, né? Então, o, o, o que não foi gerado, né? O que não tem uma geração. Ou seja, esses espíritos, eles tomam a forma humana, mas sem estar encarnados. Daí o nome agênere. Porque para o espírito poder aparecer, ele precisaria, para ter um corpo, né, físico igual ao nosso, ele precisaria ter reencarnado. Então ele teria que sofrer todo o processo da concepção, né, da infância, da vida adulta. E no caso do agênere, ele apenas torna o corpo dele fluídico tangível. Kardec, ele não vai explicar aqui, como ele está avisando, porque esse tema foi profundamente discutido no artigo da Revista Espírita de fevereiro de 59. Mas nós vamos até lá para dar uma olhadinha nesse artigo. Então está aqui. Revista Espírita, fevereiro de 1859, os agêneres. Já nos referimos diversas vezes à teoria das aparições. Em nosso último número, a recordamos a propósito dos estranhos fenômenos que relatamos. Para melhor compreensão do que se segue, rogamos aos nossos leitores que a eles se reportem. Está falando né, dos outros artigos. Todos sabem que no número das manifestações mais extraordinárias produzidas pelo Sr. Home estava a aparição de mãos perfeitamente tangíveis, que cada um podia ver e apalpar, que pressionavam e apertavam, mas que de repente não ofereciam senão o vazio quando queriam pegá-las de surpresa. Eis aí um fato positivo que se produziu em diversas circunstâncias, atestado por numerosas testemunhas oculares. Por mais estranho e anormal que pareça, cessa o maravilhoso desde o momento em que é possível lhe darmos uma explicação lógica. Entra, então, na categoria dos fenômenos naturais, embora de ordem completamente diversa da dos que se produzem aos nossos olhos e com os quais é preciso pôr-se em guarda para não os confundir. Nos fenômenos comuns, podemos achar pontos de comparação, como o do cego, que percebia o brilho da luz e das cores pelo som da trombeta, mas não similitudes. É precisamente a mania de querer tudo assimilar àquilo que conhecemos a verdadeira causa de tanta desilusão em certas pessoas. Pensam que podem manipular esses elementos novos como se fossem hidrogênio e oxigênio. Ora, aí está o erro. Esses fenômenos estão submetidos a condições que escapam ao círculo habitual de nossas observações. É preciso, antes de tudo, conhecê-los e com ele nos conformarmos, se quisermos obter resultados. É necessário, quando ele fala, né,
É preciso, antes de tudo, conhecê-los e com ele nos conformarmos. O que é nos conformarmos? A gente se colocar na mesma linha do fenômeno que está acontecendo. Ou seja, é a gente que tem que nivelar o nosso entendimento ao fenômeno que está ocorrendo. Porque o grande erro não é justamente a gente querer medir esses fenômenos espirituais com aparelhos que medem a matéria. Então, se você vai medir a matéria, você tem que se conformar com os instrumentos adequados. E no caso aqui, ele nos avisa, é preciso, antes de tudo, conhecê-los. E quando ele fala nos conformarmos, é a gente tentar entender que o espiritual não é matéria e não temos como medir com nossos instrumentos. Uma forma da gente poder nos conformar para entender os fenômenos é o processo da observação, que também é um processo científico. E ele prossegue: é necessário, sobretudo, não perder de vista que esse princípio é essencial, verdadeira chave da ciência espírita e agente dos fenômenos vulgares, é uma força física, material, que pode ser submetida às leis do cálculo, ao passo que nos fenômenos espíritas, esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não podemos submeter aos nossos caprichos. Nessas mãos havia carne, pele, ossos, unhas reais? Não, evidentemente. Era apenas uma aparência, mas de tal ordem que produzia o efeito de uma realidade. Se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não há razão para que não o possa fazer com outros órgãos. Suponhamos que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. Teremos então a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. Tal é o caso do louquinho de Bayonne. A duração dessa aparência está submetida a condições que nos são desconhecidas. Depende, sem dúvida, da vontade do espírito, que a pode produzir ou fazê-la cessar à vontade, embora dentro de certos limites, que nem sempre tem liberdade de transpor. Interrogados a respeito, bem como sobre todas as intermitências de qualquer manifestações, os espíritos sempre disseram que agiam em virtude de uma permissão superior. Aqui só para fazer uma explicação do tal caso do louquinho de Bayonne, né? Aqui é um outro artigo em que o Kardec vai abordar essa questão de um espírito, né? Que é denominado como louquinho de Bayonne. Ele está numa localidade e lá as pessoas que aparecem por lá, ele se manifesta e chega até a dar tapas, né? Ferir fisicamente, né? A gente vai ver esse artigo quando estivermos estudando a doutrina, a Revista Espírita. Se para certos espíritos é limitada a duração da aparência corporal, podemos dizer que, em princípio, ela é variável, podendo persistir mais ou menos tempo. Pode produzir-se a qualquer tempo e a toda hora. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável, teria para nós toda a aparência de um ser humano. Poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar, qual se for uma pessoa qualquer, pois o tomaríamos como um de nossos semelhantes. Partimos de um fato patente, a aparição de mãos tangíveis, para chegar a uma suposição que é a sua consequência lógica. Entretanto, não a teríamos trazido à baila se a história do menino de Bayonne
não nos tivesse posto no caminho, ao nos mostrar a sua possibilidade. O louquinho de Bayonne que eu falei, né? Porque ele vai estudando os casos e aí ele vai vendo, né? As possibilidades. Questionado sobre esse ponto, um espírito superior respondeu que realmente podemos encontrar seres dessa natureza, sem que o suspeitemos, os agêneres, né? Acrescentou que isso é raro, mas possível. Como, para nos entendermos, precisamos dar um nome para cada coisa, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas os chama agêneres, que é para diferenciar de aparições, né? E por aí. Então, agêneres para esses casos. Assim, indicando que sua origem não é o resultado de uma geração, justamente para falar que não estão encarnados, né? Há, né, gêneres. Ao pé da letra, literalmente, a tradução é não criado, não gerado. O fato a seguir, que se passou ultimamente em Paris, parece pertencer a essa categoria. Olha que história, hein? Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e rogava a Deus que a auxiliasse em sua aflição. À saída, na rua Saint-Honoré, encontra um senhor que a aborda e lhe diz: Boa mulher, ficarias contente se arranjasses trabalho? Ah, meu bom senhor, respondeu ela, peço a Deus que me conceda esse favor, porque estou muito necessitada. Pois bem, ide a tal rua, número tanto, procurai a senhora T. Ela vos dará trabalho. Então, continuou seu caminho. A pobre mulher dirigiu-se sem demora ao endereço indicado. Então, quando ela chegou lá, bateu lá no endereço, e a mulher recebe ela, né? E a mulher fala para ela: com efeito, tenho um trabalho para mandar fazer, diz a senhora em questão. Mas como não disser a ninguém, como pode a senhora vir me procurar? Então a pobre indigente, avistando um retrato suspenso na parede, respondeu: Senhora, foi esse cavalheiro que me enviou aqui. Esse cavalheiro? Replicou espantada a senhora. Mas isso não é possível. Este é o retrato de meu filho, morto há 3 anos. Não sei como pode ser isto, mas vos asseguro que foi esse senhor que acabei de encontrar ao sair da igreja, onde tinha ido pedir a Deus que me assistisse. Ele me abordou e foi ele mesmo que me mandou aqui. Conforme o que acabamos de ver, nada haveria de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, da qual sem dúvida ouvira a prece, lhe tivesse aparecido sob a forma corpórea para indicar-lhe o endereço da própria mãe. Em que se transformou depois? Sem dúvida no que era antes, um espírito, a menos que, continuando seu passeio, tenha julgado conveniente mostrar-se a outras pessoas sob a mesma aparência. Essa mulher teria, assim, encontrado um agênere com o qual havia conversado. Mas, então, dirão, por que não se teria apresentado à sua mãe? Nessas circunstâncias, os motivos determinantes dos espíritos não são completamente desconhecidos. Agem como bem lhes pareça, ou melhor, como disseram, em virtude de uma permissão, sem a qual não podem revelar sua existência de modo material. Compreende-se, ademais, que sua visão poderia causar à mãe perigosa emoção. E quem sabe se não se apresentou a ela durante o sono ou de qualquer outro modo? E, aliás, não teria sido um meio de lhe revelar sua existência? É muito provável que tenha testemunhado aquela conversa entre as duas senhoras. Não nos parece que o louquinho de Bayonne deva ser considerado como um agênere, pelo menos nas circunstâncias em que se manifestou, visto ter tido sempre para a família o caráter de um espírito, caráter que jamais procurou dissimular. Era seu estado permanente, e as aparências corporais que assumiu eram apenas acidentais. Ao passo que o agênere, propriamente dito, não revela sua natureza, e aos nossos olhos, mais não é do que um homem comum. Sua aparição corporal pode ter longa duração, conforme a necessidade, para estabelecer relações sociais com um ou diversos indivíduos. Pedimos ao Espírito São Luís que nos esclarecesse sobre esses diferentes pontos.
dignando-se responder às nossas perguntas. O espírito do Louquinho de Baione poderia mostrar-se corporalmente em outros locais e a outras pessoas além da sua família? Sim, sem dúvida. Isso depende da sua vontade? Não exatamente. O poder dos espíritos é limitado. Só fazem o que lhes é permitido fazer. O que aconteceria se ele se apresentasse a uma pessoa desconhecida? Teria sido tomado por uma criança comum. Dir-vos-ei, porém, uma coisa: por vezes existem na terra espíritos que revestiram essa aparência e que são tomados por homens. Esses seres pertencem à classe dos espíritos inferiores ou superiores? Podem pertencer às duas. São fatos raros. Deles tendes exemplos na Bíblia. Raros ou não, basta a sua possibilidade para merecer a nossa atenção. O que aconteceria se, tomando semelhante ser por um homem comum, lhe fizesse um ferimento mortal? Seria morto? Desapareceria subitamente, como o jovem de Londres. E aqui nós temos que ir lá no número de dezembro de 58, né? Que tem um artigo sobre o fenômeno da bicorporeidade. Quando ele se refere a esse jovem de Londres, quem já leu as revistas espíritas vai lembrar que, no caso, o rapaz estava numa cidade, ele aparece numa outra cidade, quando ele tem necessidade de retornar ao corpo físico, seja por um perigo, seja por um ataque, seja por N fatores, ele sai de lá, né? Ou seja, desaparecia subitamente. Eles têm paixões? Sim, como espíritos têm as paixões dos espíritos, conforme a sua inferioridade. Ou seja, a moral, né? Se algumas vezes tomam um corpo aparente, é para fruir as paixões humanas. Se são elevados, é com um fim útil que o fazem. Podem procriar? Deus não o permitiria. Seria contrário às leis que estabeleceu na Terra e elas não podem ser derrogadas. Começo de conversa, eles não estão encarnados, né? Oitavo, se um ser semelhante se nos apresentasse, haveria um meio de reconhecê-lo? Não, a não ser que o seu desaparecimento se fizesse de modo inesperado. Seria o mesmo que o transporte de móveis de um para outro andar. Fatos que lestes anteriormente. É como ele falou, né? Se fosse atacado, ele desapareceria, né? Não pode ser morto. Aí sim, né? Quando esse desaparecimento é de modo inesperado, aí sim você, né, saberia como reconhecê-lo. Sabe que aquilo ali era realmente uma aparição, ou melhor, né, nesse caso, uma aparição de uma gênero. Observação. A alusão a um fato dessa natureza relatado no início da sessão. Essa resposta aqui, né? Seria o mesmo que o transporte de móveis de um para outro andar, fatos que lestes anteriormente. Porque o Kardec ele está na reunião de estudos, né, lá na sociedade. Então, antes da reunião, antes dessa comunicação, eles já haviam conversado sobre esse fato. Por isso que ele coloca essa observação, né? Nono, qual o objetivo que pode levar certos espíritos a tomarem esse estado corporal? É antes o mal do que o bem? Frequentemente o mal. Os espíritos bons têm a seu favor a inspiração. Agem pela alma e pelo coração. Como sabeis, as manifestações físicas são produzidas por espíritos inferiores, e aquelas são desse número. Entretanto, como disse, os espíritos bons podem igualmente tomar essa aparência corporal com um fim útil. Falei de maneira geral. Então, geralmente, quem vai usar desse artifício são espíritos inferiores, por conta do meio pelos quais eles acham útil, né, se manifestar. São, são manifestações mais físicas, né, mais grosseiras. Agora, como ele colocou aqui, ele fala de uma maneira geral.
Mas isso não impede que um espírito bom possa fazer dessa forma, né? E aí é aquela história, né? Cada caso é um caso, igual o caso que a gente leu daquela senhora, né? Então, talvez ele achasse, naquele momento, aquele espírito, que só uma intuição não seria suficiente. Então, ele aparece efetivamente e dá instrução verbal, né, para ela, material. 10. Nesse estado, podem eles tornar-se visíveis ou invisíveis à vontade? Sim, pois que podem desaparecer quando bem entenderem. Têm eles um poder oculto superior ao dos demais homens? Só têm o poder que lhes faculta a sua posição como espírito. Ou seja, a sua posição intelecto-moral. Então, é adequado, é limitado, né, a essa posição moral do espírito, né? Tem necessidade real de alimento? Não. O corpo não é real. Entretanto, embora não tivesse um corpo real, o jovem de Londres almoçava com seus amigos e apertou-lhes a mão. Em que se teria transformado o alimento absorvido? Antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que a apertavam? Compreendeis que o corpo desapareça? Por que não quereis compreender que a matéria também desapareça? O corpo do rapaz de Londres não era uma realidade, visto estar em Bolonha. Era, pois, uma aparência. O mesmo ocorre com a nutrição que ele parecia absorver. E, aliás, aqui entram outros fenômenos também, nesse caso aqui, né? Invisibilidade, transporte, uma série de outros fenômenos que vão coadunar para o resultado, né? 14. Se tivéssemos entre nós um ser semelhante, seria um bem ou um mal? Resposta: seria antes um mal. Aliás, não se pode adquirir grandes conhecimentos com esses seres. Não vos podemos dizer muita coisa. Tais fatos são excessivamente raros e jamais têm um caráter de permanência. Notadamente as aparições instantâneas, como a de Baione. 15. O espírito familiar protetor algumas vezes toma essa forma? Absolutamente. Não dispõe ele de recursos interiores? Manipula-os com mais facilidade do que o faria sob uma forma visível, e se o tomássemos por um nosso semelhante. 16. Perguntam se o conde de Saint-Germain não pertenceria à categoria dos agêneres. Não, era um hábil mistificador. A história do jovem de Londres, relatada em nosso número de dezembro, é um fato de bicorporeidade, ou melhor, dizendo, de dupla presença, que difere essencialmente daquele de que tratamos. O agênere não tem corpo vivo na Terra, apenas seu perispírito toma uma forma palpável. O jovem de Londres estava perfeitamente vivo, enquanto seu corpo dormia em Bolonha. Seu espírito, envolto pelo perispírito, foi a Londres, onde tomou uma aparência tangível. Aqui Kardec também explicando, né? Bicorporeidade é diferente de uma aparição de um espírito desencarnado ou o próprio agênere, né? Aqui entram outros fenômenos. Conhecemos um fato quase análogo. Quando estávamos calmamente deitados em nosso leito, um de nossos amigos viu-nos diversas vezes em sua casa, embora sob uma aparência não tangível, assentando-nos ao seu lado e com ele conversando. Certa vez, nos viu em robe de chambre, pijama, né, da época, em outras de paletó. Transcreveu nossa conversa e nos enviou no dia seguinte. Era, como não poderia deixar de ser, relativo aos nossos trabalhos prediletos. Querendo fazer uma experiência, ofereceu-nos refrescos. Eis nossa resposta: não tenho necessidade disso, visto não ser o meu corpo que está aqui. Sabeis assim que não há necessidade de vos produzir uma ilusão. Uma circunstância asaz bizarra apresentou-se nessa ocasião, seja por predisposição natural,
seja como resultado de nossos trabalhos intelectuais, sérios desde a nossa juventude, e poderíamos dizer desde a infância. O fundo de nosso caráter sempre foi de extrema gravidade, mesmo na idade em que não se pensa senão nos prazeres. Essa constante preocupação nos dá um semblante de frieza, de muita frieza mesmo. É pelo menos o que muitas vezes nos tem censurado. Entretanto, sob essa aparência glacial, talvez o espírito sinta mais vivamente do que no caso de se permitir expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, ele ficou bastante surpreendido por nos ver completamente diferente. Estávamos mais abertos, mais comunicativos, quase alegres. Tudo em nós respirava a satisfação e a calma proporcionada pelo bem-estar. Não estará aí um efeito do espírito desprendido da matéria? Bem, esse foi o artigo da Revista Espírita, que ele cita aqui já no final do capítulo que nós estamos estudando, mas eu vou deixar também aqui, ó, né? Tem mais explicações, como eu falei lá na Gênese, né? Por exemplo, no capítulo 14, no item 36, no capítulo 15, no item 64. Mas, por hoje, eu acho que já é o suficiente, porque essas explicações que estão lá na Gênesis, elas basicamente, é, elas vão coincidir, né, com o anterior, porque está tudo lá, no capítulo 14 e 15. O capítulo 14 explica os fluidos, e o capítulo 15 explica os milagres do Evangelho. Kardec só pode explicar os milagres do Evangelho se nós entendermos os fluidos, perispírito, fluido perispiritual, etc. Então, só para fim de anotação, né? Porque, e outra coisa, né? Esses itens aqui, a gente apontou para lá, mas de uma maneira isolada, né? Só para a gente entender um pouco o capítulo aqui. O ideal é que a gente estude esse capítulo por inteiro, coisa que a gente só vai fazer quando a gente estiver fazendo o estudo da Gênese em si. Encerramos então o capítulo 7º e nós vamos entrar no capítulo 8º, no próximo estudo, Laboratório do Mundo Invisível. Esse capítulo aqui realmente traz muito esclarecimento, mas precisa da nossa parte um esforço para a gente entender coisas tão abstratas. O Kardec ele é muito didático. Eu acredito que falte para a gente só ler com mais cuidado. A gente ainda faz, a gente ainda mistura muito, né? Terminologia, fenômenos, até mesmo por falta como Kardec, os espíritos falam sempre para Kardec, né? O problema é ter um termo adequado, uma palavra, né? Para cada ideia, mas nós não temos. Então, resta a nós entender as terminologias que Kardec traz. Essa tentativa a gente está fazendo desde o início do nosso estudo, né? O Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz a mesma coisa. Primeiro, ele vai colocar lá o que é espírito, o que é perispírito, né? A palavra espiritismo, espiritualista. Ele tem muito esse cuidado. E quando não tem jeito, ele vai usar aquela palavra mesmo, ressignificando. É o caso da visão, né? A visão dos espíritos. Aí a pessoa vem e fala: ah, mas o Kardec materializou porque o espírito não tem olhos. Não tem outra palavra. Então ele vai falar visão espiritual, não visão material. Essa que é a grande problemática nossa, né? A terminologia em si. Entendendo melhor o conceito desses termos, eu acredito que fique um pouco mais suave da gente entender as explicações desses fenômenos. Chegamos no final do nosso estudo e a gente vê que
não são assuntos tão fáceis de entender, requer um pouquinho de esforço, mas aos pouquinhos a gente vai assimilando aqui um pouquinho, acolá outro pouquinho. E agora a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço para entrar lá naquele capítulo do Laboratório do Mundo Invisível. Então, mais uma vez, eu conto com vocês nos próximos estudos. Encerramos por hoje. Um bom descanso, um bom dia a todos. Um beijo no coração e até o próximo estudo.